Olá, amiguinhos da turma 73. Mais um vídeo aqui do professor Ivo de História. Hoje nós temos um tema bastante interessante, seguindo a linha das nossas últimas aulas, né, que nós trabalhamos na penúltima vídeo que eu mandei, os indígenas brasileiros, né, de outros lugares da América do Sul também, mas predominantemente os indígenas brasileiros. E na aula passada nós trabalhamos as civilizações americanas, né? Na América do Sul, na América Central e na América do Norte, ou seja, México, que a gente chama de Mesoamérica, né? E América do Sul, que foram maias, astecas e incas. E agora nós vamos ver outros povos em outro lugar do planeta. Mas antes da gente começar a falar sobre este tema que a gente tem para falar hoje, né, eu me dei conta de que vocês precisam dar uma olhadinha no planeta, né? Se localizar, porque volta e meia, até agora a gente falou muito de Europa, né? Falou sobre os portugueses querendo chegar nas Índias, que fica lá na Ásia, tudo mais. Então, vale a pena a gente refrescar um pouquinho. Deixa eu conectar minha bateria aqui, senão, para não correr o risco do computador apagar no meio da aula. Vale a pena a gente dar uma brincada aí no mapa para a gente ter ele bem visível na nossa mente. Então, eu vou compartilhar a tela aqui num negócio legal que eu achei, que é um mapa interativo. Queridos, o mundo não é plano, tá? Embora hoje a gente tenha no Brasil 15 milhões de pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Há muito tempo que a humanidade sabe que o globo é uma espécie de esfera, né? Talvez essas pessoas tenham estudado um pouco na escola e de tanto ver mapa aberto assim, né? Acha que a Terra é plana, né? Ela não é plana. A gente abre o mapa, é como se a gente rasgasse, como se tivesse aquela bola ali que é o mapa, né? E a gente rasgasse ela. Espera aí que eu vou... Só um minuto. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Só um minutinho. Aí, ó. Aí, ó. Me ocorreu a ideia agora. Então, esse é o globo. Esse é o globo terrestre. Então, veja, tem um papelzinho nessa bolinha aqui. Então, se a gente pegasse e cortasse este papelzinho e abrisse ele, fizesse como se fosse uma folha de papel, aí a gente tem essa representação aqui, né? Tudo retinho. Mas, na realidade, ele é um globo, tá? Não podemos perder isso de mente, é um globo. Tá? Então, eu tenho aqui um planisfério, né? Que, ou seja, assim, é pegar essa esfera e transformar ela em plana para a gente poder entender. Então, a gente falou muito sobre Europa. Olha aqui, ó. Europa. Esses carinhas aqui que eu estou piscando aqui é tudo Europa. França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra, né? Aqui está Reino Unido, mas aqui nessa ilha aqui, nós temos aqui, assim, essa parte, a Inglaterra, aqui no cantinho o país de Gales e aqui em cima a Escócia. Isso forma o Reino Unido, com mais um pedacinho da Irlanda ali, forma o Reino Unido. Mas é tudo assim, ó. Então, nós temos o continente europeu, tá? E aqui a Rússia, só que essa Rússia aqui, até aqui assim mais ou menos não, até aqui assim mais ou menos é a Europa, depois vira a Ásia, tá? Então, isso aqui, ó, esse negócio aqui, cheio de paizinho pequeno, que eu estou circulando aqui para vocês, é a Europa. Europa lá da Grécia, da civilização grega, para quem estudou no 6º ano, civilização grega, Itália, onde tinha Roma, que deu o Império Romano, que conquistou toda essa região aqui, inclusive o norte da África. Tá? Então, isso aqui é a Europa, continente europeu, Europa. Para cá, nós temos a Ásia, ó. Vou correr um pouquinho, tem a China, tem o Japão, tem a Mongólia, a maior parte da Rússia, tá? E vários outros países, a Índia e vários outros países aqui. E a parte do Oriente Médio, aqui, ó. A Turquia tem uma parte na Europa, uma parte na Ásia.
tá? Daqui para cá é na Ásia. Essa parte do Oriente Médio, aqui Síria, onde está tendo guerra lá, Israel, a terra onde Jesus nasceu, Jordânia, Líbano, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos. O pessoal gosta muito de ouvir falar em Dubai, né? Os sertanejos aí gostam de Dubai. Às vezes o campeonato mundial de futebol é realizado lá, né? Isso aqui tudo é o nosso Oriente Médio, mas fica na Ásia. Então, a Ásia é essa parte aqui, a Ásia, bem grandona, Europa, aqui, Europa. São 2 continentes diferentes. Embora eles estejam praticamente grudados, são 2 continentes diferentes. E aqui embaixo nós temos esse grande continente chamado de África. Pessoal, África é um continente, não é um país. Eu tenho um país aqui embaixo que chama-se África do Sul, mas ele é um país. Ele é um continente. África é um continente, tá? Tem um país lá que chama África do Sul, mas ele faz parte desse continente aqui, chamado de África. Tá bem? Tem muitos países na África, ok? Congo, República Democrática do Congo, Angola, nós vamos passear por tudo isso aí. E aqui do outro lado do Oceano Atlântico, nós temos, então, o continente americano. Tá? Tem aqui Argentina, Chile, Uruguai, o Brasil, o Paraguai, a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, o Suriname, a Guiana. E aparece, não quer aparecer, Suriname. E não, que discriminação com a Guiana Francesa. Guiana Francesa não apareceu. Ó. É essa aqui, ó, ele não está clicando. Esqueceram dela. E depois dessa... Isso aqui tudo é o continente. Isso aqui que eu mostrei é a América do Sul. Aqui eu tenho América Central, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize. Aí acaba a América Central. E aqui a gente ainda tem Cuba, República Dominicana. Ah, que tá ruim. República Dominicana, o Haiti, que é na mesma ilha da República Dominicana, tem a Jamaica por aqui, cadê? Sumiu a Jamaica do mapa, tá só Cuba, ele só quer saber de Bahamas. Mas tem um monte de ilha aqui, tá? Tem muito mais ilha aqui. E daqui para cá, ó, nessa pontinha aqui, o México e Estados Unidos e Canadá formam a América do Norte. Tá? O Canadá é gigantão. Ó. E esse aqui, Alasca, faz parte dos Estados Unidos da América. Ó. É um estado dos Estados Unidos da América. E aqui nessa pontinha, ó, já é lá a Rússia. Ó. Vê que no canto lá, ó, eu estou aqui no lado esquerdo, lá no lado direito, lá está aparecendo branquinho também, porque é a Rússia. A Rússia vem aqui, ó, beija praticamente a América, né? Porque é um globo, né? Faz a volta. Então, tá, queridos? América desse lado do Atlântico, África do outro lado do Atlântico, Europa mais acima. Os portugueses queriam chegar nas Índias, então o que eles saíram? Saíram de barquinho por aqui, foram fazendo a volta na África, ó, fizeram a volta na África, o Bartolomeu Dias conseguiu fazer isso aqui, tarã. Aí depois de um tempo, o Vasco da Gama, que dá nome à rua da nossa escola, conseguiu fazer toda essa volta e chegar aqui na Índia para comercializar. E depois os portugueses foram mais além, foram para a China, foram para o Japão. Tá? E aqui embaixo, onde tem a Austrália e depois tem outros lugares aqui, Nova Zelândia e outras ilhas aqui no Pacífico, nós vamos chamar de Oceania. Está faltando aqui Indonésia. Ah, não, Indonésia está aqui, ó. Indonésia, Malásia, Filipinas, tá? Timor-Leste, aqui, ó. Não, isso é Indonésia. Papua Nova Guiné. Cadê o Timor-Leste daqui? Está por aqui o Timor-Leste. É que eles são muito pequenos, eles acabam não dando o nome. Timor-Leste fala português. Certo? Então, isso aqui tudo é a Ásia.
Japão, China, Coreia, Vietnã, Índia. Isso tudo é Ásia. Tá? Então, Ásia, África, Europa. Ok? E do outro lado lá, América. Tá bom? Estamos com o mapa na cabeça? Estamos com o mapa na cabeça. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de África. Ah, professor, mas nós estávamos falando, a gente estava falando antes de Europa, quando a gente falou lá de Renascimento, quando a gente falou da reforma religiosa, quando a gente falou do final do feudalismo, a gente está falando tudo desses carinhas aqui. E quando a gente fala das grandes navegações, a gente está falando de Portugal e de Espanha. E é Portugal e Espanha que vão vão encontrar para os europeus este outro continente chamado de América. E aí nós estudamos os indígenas que moram aqui no Brasil, depois nós estudamos os astecas que estavam aqui no México, os maias que estavam aqui nessa região da América Central e os incas que estavam nessa região aqui da América do Sul, tá? E agora nós vamos falar de africanos, tá bem? Por quê? Porque daqui a alguns dias a gente vai começar a estabelecer o contato entre portugueses e espanhóis com esses povos todos que a gente falou aqui da América, que já estavam na América, e também o contato deles com os povos africanos, tá bem? Então, primeiro a gente vai ver como é que eram esses povos africanos, e aí a gente tem já na cabeça todos esses povos que estavam aí e o contato deles com esses carinhas aqui de Portugal e Espanha. Claro, depois vai vir ingleses, vai vir holandeses, franceses, outros caras aí, tá? Beleza? Então, eu vou tirar isso aqui. Stop share. Beleza. E vou compartilhar outra coisa com vocês, então. Tá? Não acelerei muito, estava bom, estava tranquilo. Então, agora nós vamos ver os... Isso aqui. Fica a barra do Zoom aqui. Agora sim. Não. Aqui. Povos e culturas africanas, tá? Nós não vamos ver todos, tá, queridos? Nós vamos ver só alguns. Malineses, bantus e iorubás. 3 grupos de povos, tá? 3 grupos de povos africanos. Não são todos os povos africanos, não são todas as culturas africanas. E cabe lembrar que alguns destes grupos, eles reúnem mais de um povo, tá? No caso dos bantus, por exemplo, não é um grupo só. São grupos assemelhados e a gente cria um grande grupo chamado de bantus. Vamos lá. E a África? Então, a África é um continente que tem mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, dezenas de países. Aqui eu tenho um mapinha, olha só quantos países tem hoje na África. Isso lá no 9º ano vocês vão entender por que tem tantos países assim na África, tá? E eu tenho um outro mapa aqui das regiões, tá? A África ela não é toda igual. Depois também tem, vocês podem olhar em geografia também, na aula de geografia, o mapa físico, ou podem pesquisar na internet, o mapa físico da África, para ver que ela tem regiões climáticas bem diferentes. Aqui em cima é mais seco, é mais árido, é deserto, né? Depois nós temos uma parte assim de campinas e de campos, e depois um negócio chamado savana, uma coisa meio parecida com o nosso cerrado brasileiro, meio parecido, né? E depois nós temos uma região de floresta, tá? Então a África ela não é toda floresta como o pessoal pensa, muito pelo contrário, tá bem? Então ela é bem diversificada, inclusive do ponto de vista climático. E étnico também. Essa parte de cima aqui, as pessoas eles não são negros, né? O pessoal pensa que na África só tem negros. Não, não tem só negros. Claro, e também não tem, hoje nas cidades modernas africanas, nós temos muita gente loira, de olho azul, que são descendentes dos europeus que vieram lá
e ocuparam, mas isso é matéria do 9º ano, tá bem? Mas, assim, tradicionalmente, nós temos os negros nessa parte mais baixa aqui, e aqui em cima nós temos um pessoal meio parecido com árabe, assim, meio árabe, de origem árabe. A África é o berço da humanidade, tá? E além de ser o berço da humanidade, por que o berço da humanidade? Porque a humanidade surgiu na África, o ser humano surgiu na África. Depois ele se espalhou pelo mundo, vocês já estudaram isso. Mas também a África é o lugar de origem dos ancestrais, né? Da maioria da população, da maioria não, de uma parte significativa da população brasileira, né? Muitos de nós na nossa turma são negros ou são descendentes de negros, né? Ou tem uma mistura entre negros e brancos e tudo mais. Então, a nossa população brasileira, ela é quase 50% descendente de povos africanos da África, certo? Por isso que nós vamos estudar a África agora. Tá, então eu mostrei lá no começo 3 povos diferentes. Vamos falar aqui do Império do Mali. O Império do Mali, na realidade, ele se forma a partir de um grupo étnico chamado de mandingas. A gente, aqui no Brasil, a gente fala que mandinga, a gente sempre associa com feitiçaria, né? Com magia. Vou fazer uma mandinga para ti, ou seja, vou fazer uma mágica, um feitiço, vou te botar uma mandinga. Na realidade, mandinga é o nome de um povo. E, curiosamente, esse povo, depois vocês vão ver, se converteu ao islamismo. Então, eles não têm nada de magia no negócio deles. Mas vamos lá. O Império do Mali foi um dos maiores impérios e mais duradouros da África, tá? E a sua história chega para nós através dos griots. Lá na frente a gente vai ver o que é griots. Então, aqui a região, lá na África, a região do Império do Mali. Hoje existem vários países, né? Esse Império do Mali, vocês podem ver esses risquinhos aqui retos, são os países da atualidade, tá? Os países modernos. Então, veja que esse império, esse grupo étnico dos mandingas, ele se estendia pelo território do que é hoje vários países. Isso é importante vocês guardar na cabeça, tá? Porque lá no 9º ano vocês vão entender essa confusão toda. Ele surgiu em 1240 e foi até 1645, no oeste africano, foi fundado por um cara chamado Sundiata Keita. O Sundiata Keita, ele era um príncipe de uma mandinga, né, do reino mandinga, mas que era dominado por um outro reino. Então, ele juntou algumas outras tribos, alguns outros grupos, e combateu esse reino do Sosso, e, ao combater esse reino do Sosso, ele criou, então, ele anexou esses outros territórios e aglutinou outros povos, outros grupos étnicos sob o seu comando e criou um império, então, tá? Ele tinha um governo extremamente centralizado, mas ele ouvia os seus conselheiros, ele atendia a população, ele atendia as demandas da população, ele tinha um grupo de conselheiros e de administradores que lhe apoiavam, tá? E mais adiante, depois, teve um cara que foi a maior expansão do Império do Mali, que foi o reino do Mansa Musa I. O Mansa Musa I, esse cara aqui de baixo, ele é considerado como o homem mais rico do mundo de todos os tempos, tá? Ele foi considerado como o homem mais rico de todos os tempos. Vejam que eles usam uns turbantes, umas coisas assim meio árabes, né? Vocês já vão entender por quê. O Mali era o maior produtor de ouro da África, tá? Mas a população também praticava agropecuária, né? E o artesanato e o comércio. Então, vejam que temos aqui, então, uma economia bastante diversificada, que trabalha com a metalurgia, com metal precioso, que é o ouro, mas trabalha também com artesanato, comércio, além da agropecuária, que é para alimentar, né? A agropecuária vem os produtos agrícolas, que é o que a gente planta,
E a pecuária são os animais que a gente cria para comer, como bovino, né? Bovino é boi e vaca. Ovinos são as ovelhas. E caprinos é bode, cabra, certo? Só um minutinho, pessoal, preciso dar um pause aqui. Deu, já passou. Só um pouquinho. A cachorrada estava doida aqui, tinha que ver se não estava invadindo a minha casa. Vamos voltar lá no nosso compartilhamento. Então, vejam, tá? Eles plantavam vários itens, como arroz, bilhete é um milhozinho pequenininho, né? Inhame é uma espécie de batata, né? O algodão e o feijão, o algodão que vai dar origem a tecidos. Eles trabalhavam, eles eram habilidosos no trabalho no metal e na madeira, tá? Então, eles tinham habilidades artísticas também. Os mercadores comercializavam ouro, sal e noz de cola. Noz de cola era uma frutinha, tipo uma noz, e dentro dela tem um líquidozinho, dá para extrair ali, prensar ela, extrai um líquido amargo, mas que ele tira a sede, ele mata a sede. Então, pessoal, o Mali estava no limite abaixo do deserto. Então, eles tinham muito contato com comerciantes, berberes, né? Que são uma espécie de árabes ali, que atravessavam esse deserto para comercializar. Então, essa noz de cola era muito interessante para esses caras ali que atravessavam o deserto, porque ela matava a sede. E noz de cola, meus queridos, vocês já ouviram falar de uma bebida chamada Coca-Cola? Vocês já ouviram falar de uma bebida chamada Pepsi-Cola? Tá aí. Quem diz que tem uma fórmula secreta da Coca-Cola, né? Mas ela é feita à base de noz de cola. No Mali, o cobre também era muito apreciado. Cobre é aquele metal, né, que a gente usa hoje de fazer fio. Hoje também é muito apreciado no Brasil, né? Os caras roubam a fiação. Quando tu vê, tu tá com a casa no escuro, porque os caras foram lá no poste e roubaram os fios, né, para vender o cobre. E o sal, que era quase tão valioso quanto o ouro. E os malineses eram conhecidos, então, como bons comerciantes. Para frente. Aqui, ó. Quem são esses griots ou griots? Griots, né? Tem um afrancesamento aí. Os griots, eles eram os transmissores da cultura malinesa e da história malinesa ou da história dos mandingas, né? Então, eles eram contadores de história, basicamente, geralmente pessoas mais velhas, geralmente homens com uma certa sabedoria, que reuniam os jovens, reuniam as crianças, e ali eles iam transmitindo as tradições, os ensinamentos, a história, o que aconteceu. Então, a gente sabe muito da história da fundação do Império de Mali, lá do Sudaitaqueita, através das histórias que os griots contavam. Mas tinham outros tipos de griots também, que tinham os contadores de história, principalmente, mas tinha os griots músicos e os griots cantores. Tá? Então, e também mulheres griots. Então, eu trouxe aqui para vocês duas imagens. Uma desses são imagens atuais. Vejam que essa tradição dos griots ainda existe. Tá? Então, eu tenho um grupo de griots músicos e cantores, e aqui uma mulher griot sentada junto com as crianças, contando as histórias e as tradições do seu povo. Então, esses são os transmissores da cultura, uma vez que essa cultura não vem escrita. Tá bem? E a religião aqui o negócio vai ficar um pouco complexo, tá? Porque, inicialmente, tradicionalmente, o povo mandinga, ele praticava uma religião animista. O que é uma religião animista? A religião animista é que eu acredito que tem uma
força superior, um deus, alguma coisa, mas que ele confere um poder espiritual para determinados objetos, determinadas coisas, né? Então, que aqueles objetos têm uma força espiritual, uma pedra, uma estátua, alguma coisa. Então, quando animismo, ânima é alma. Então, é quando eu confiro para alguma coisa inanimada a animação, né? Como se ela tivesse um poder mágico. Então, eles praticavam magias e coisas assim na religião original deles. Mas, a partir do momento que esses mandingas criam o Império do Mali, o imperador Sundiata Keita ele vai se converter ao islamismo. Por quê? Porque as caravanas e os comerciantes berberes todos eram muçulmanos, né? Praticavam o islamismo, que é a religião lá do Maomé. Então, eles também vão ele também vai se converter ao islamismo, interessado em se aproximar desses comerciantes e tudo mais. E mais tarde, o Mansa Musa, aquele cara que eu disse que era o mais rico do mundo, ele vai promover, né, a difusão dessa religião islâmica por todo o Império do Mali, e a grande maioria da população vai se converter ao islamismo. Tanto é que, se vocês forem ver hoje, nos países que estão na região onde se localizava o Império do Mali antigamente, eles são 90% muçulmanos, 5% cristãos, e os outros 5% praticam essas religiões ancestrais ainda. Então, a grande maioria é islâmico, convertido ao islamismo, certo? O Mansa Musa, ele vai fazer uma peregrinação a Meca, que Meca é uma cidade lá na Arábia, a cidade sagrada para os muçulmanos, e a tradição islâmica prevê que, pelo menos uma vez na vida, cada muçulmano tem que ir até Meca rezar em volta da Kaaba, que é uma edificação lá sagrada para os muçulmanos, certo? E o Mansa Musa vai com mais ou menos 15 mil pessoas, né? Cheio de ouro e de tudo a Meca, e quando ele volta de lá, ele traz um monte de sábios muçulmanos para ensinar a religião islâmica. Então, ele vai fundar várias escolas de estudo do islamismo, tá? E tem uma cidade grande que é importante lá no Império do Mali, que é Tombuctu. Em Tombuctu vai ter a Universidade de Sacoré. Vejam, hoje a gente tem uma ideia muito atrasada, muito equivocada sobre a África, né? Que é um lugar pobre. Quando fala em África, a gente pensa em selva, bicho, leão, elefante, girafa, zebra, né? Ou então miséria e pobreza. Mas a África foi um lugar muito desenvolvido. Tá? O problema da África foi o contato dela com os europeus, mas que a gente vai estudar isso mais adiante, certo? Então, tinha universidades, a Universidade de Sacoré até hoje existe, e, em dado momento, Tombuctu virou um centro dentro da África para o estudo do islamismo, da religião islâmica. Então, aqui uma imagem da cidade de Tombuctu, uma construção lá. Aí nós temos os bantus, saindo do Mali, né, do Império Malinês, que estava lá em cima, nós vamos ter os bantus, tá? Aqui o primeiro mapinha é a região de influência de povos bantus, tá? Depois nós vamos falar do Reino do Congo. O Reino do Congo era bem menor do que essa área aqui, tá? Era um reino importante e tudo mais, mas o que eram os bantus? Os bantus são vários povos, não é um povo só, tá? São vários povos que têm uma origem comum e línguas parecidas, uma mesma família linguística. As línguas bantas são línguas parecidas, mas eu tenho uma série de povos bantus, tá bom? Mais ou menos, para quem estudou lá Idade Média, começo da Idade Média, fim do Império Romano,
Os povos germânicos, tá? Os povos germânicos não é um povo só, são vários povos diferentes, mas que têm uma língua parecida, uma cultura parecida, isso lá na Europa, tá? Então, aqui na África também nós vamos ter os bantus, que é um grande grupo que engloba pequenos grupos. Não, tá, só um pouquinho que está... Pensei que estava, mas não estava. Cadê a ponta disso aqui? Foi. Tá bom? Os bantus eram povos agricultores e tinham domínio da técnica de produção do ferro, usado para fabricação de armas e de instrumentos de trabalho. Aí, agora eu vou falar de um reino específico dos bantus. Tá? Só uma ressalva, esse mapinha que eu tenho aqui tem vários reinos e impérios africanos ao longo da história. Alguns são lá da antiguidade, como o Egito, Cuxi, Cartago. Tá? Então, eu tenho vários momentos. Então, hoje eu estou falando só sobre Mali, Congo e os Iorubá. Tá? Então, olha as regiões aqui. Ó. Nessa região, o Mali, aqui embaixo, o Congo, e aqui, bem na curvinha, os Iorubá. Bom, então, no final do século XIII, um grupo chamado de Bakongo dominou outros grupos bantus menores e formou o reino do Congo. O rei recebeu o título de Manicongo, o senhor do Congo, e o palácio ficava na cidade de Mbazacongo, da onde o Manicongo exercia sua autoridade, auxiliado por 12 conselheiros, secretários reais, oficiais militares, homens da lei, coletores de impostos, entre outros. Desses 12 conselheiros, 4 eram mulheres e representavam o clã das avós do rei. Tá bem? Então, o poder era centralizado na mão do Manicongo, mas ele tinha um grupo administrativo, né, que lhe ajudava a tomar as decisões. A economia do Congo, né, o comércio era intenso, eles saíam da capital, então, várias caravanas que iam para o interior. O Congo era todo dividido em províncias, né? Levar e buscar produtos, em especial o ferro e o sal. O ferro era extraído no norte do reino e o sal, que era raro e precioso, vinha do sul. Então, por isso, essas caravanas para trocar produtos entre si. As aldeias e as cidades pagavam tributo ao rei, ao Manicongo, que, em troca, oferecia proteção espiritual, porque eles achavam que ele era o intérprete da vontade dos ancestrais e dos espíritos. Então, aqui a gente já vê também uma religião mais parecida com o animismo, alguma coisa assim. Como é que eles pagavam esses tributos? Em espécie. O que é em espécie? Em produtos agrícolas, em animais, em peles, né? Em marfim. Então, vários produtos eles pagavam, ou em dinheiro. Dinheiro? Sim, os africanos tinham dinheiro. Não era papel, era uma espécie de concha. Tinha um determinado lugar, lá uma ilha em Luanda, e lá tinha uma conchinha, lá tinha umas conchinhas. Essas conchinhas chamadas de nizimbo. Quem é que podia explorar e catar essas conchinhas? Só o rei. Ele não, né? Os caras amando dele. Então, o monopólio é quando só uma pessoa domina uma área de atuação econômica. O monopólio da exploração dessas conchinhas era do rei. Tá? Claro, porque se ela valia dinheiro, então ele recolhia tudo e ele fazia a distribuição desse dinheiro. E ele repartia parte dos bens arrecadados com os líderes de linhagem e líderes das aldeias. Assim, ele mantinha um equilíbrio político, né? Um equilíbrio de poder, porque ele arrecadava impostos de toda a população e repartia com alguns líderes para ele manter o seu poder. Agora vamos para os Iorubás, um outro grupo étnico da África.
tá? Hoje, a maior parte da Nigéria, o Togo, o Benin, Gana e Serra Leoa, nós temos povos iorubás, ou descendentes dos iorubás. Tá? Eles construíram uma civilização marcadamente urbana, principalmente baseada em cidades, com cidades de ruas e avenidas retas e mercados movimentados. As principais cidades iorubás eram Ifé, Queto e Oió. Queto e Oió. A economia vinha do comércio, basicamente, o forte da economia era o comércio. Tá? Os comerciantes circulavam por terra e por rios, em canoas carregadas de produtos da floresta, pele de leopardo, pimenta, marfim, noz de cola, além de objetos de couro, metal e marfim confeccionados por seus artesãos. Na cidade de Oió, havia bairros especializados em curtume, serralheria e fundição. Curtume, o que é? É um lugar onde eu pego o couro e vou curtir o couro, se bota ele em determinados líquidos e coisas assim, e deixa esse couro... eu não posso, se eu pegar o couro direto do animal, eu não tenho, é difícil, ele fica duro, ressecado. Então, tu tem que ir dando um tratamento no couro para que ele fique maleável, que eu possa usar e que eu possa trabalhar este couro. Tá? A serralheria é onde eu vou serrar, evidentemente, vou soldar, vou unir peças de metais. Tá? E a fundição é quando eu faço o metal, eu pego o mineral e vou esquentar ele a altas temperaturas para fazer peças de metal. Certo? Como é que era a política dos iorubás? Os iorubás, diferente dos malineses e do Reino do Congo, eles não tinham um governo centralizado. Cada cidade era independente entre si, tá? Assim como as cidades italianas, assim como as cidades gregas, assim como as cidades maias, tá? É a que a gente chama de cidades-estado, ou seja, cada cidade tem o seu rei, cada cidade é independente uma da outra, não tem um rei que controla todas as cidades. A única centralização que eu tenho é na figura do Oni. Oni era o rei da cidade de Ifé. E Ifé era considerada a cidade sagrada para eles. Tá? Então, o rei da cidade de Ifé, ao mesmo tempo ele era rei, ele era o administrador político da cidade, como era também o líder espiritual. Ok? Ele era o líder espiritual. Inclusive, os outros reis das outras cidades, tinham a sua autoridade confirmada com ele, não no sentido político, mas no sentido espiritual. Então, esses outros caras, quando eram escolhidos como líderes, como reis das outras cidades, iam até a cidade dele lá para receber a autorização do Oni de Ifé. Tá? Mas isso não quer dizer centralização política. Tá? É uma centralização até um pouco religiosa, mas não política. Então, é isso. Tá? Eles tinham a mesma língua, tinham a mesma cultura, mas as cidades eram independentes uma das outras. A religião dos iorubás, ela... cultura, né? Eles eram artesãos, eles eram hábeis artesãos, trabalhavam como ferreiros, como tecelões. O que é tecelão? Pegar tecido, né? Fazer tecidos, né? Trabalhavam artesanato de couro, vidro, marfim e madeira. Tá? As mulheres fiavam algodão e faziam cestaria e tingimento de tecidos. Então, essa Ifé, que era a principal cidade iorubá, ela era a capital espiritual. Eles até hoje acreditam que ela é o umbigo do mundo, o umbigo do universo, onde o universo, a partir daquela região, o universo surgiu, certo? A religião deles é baseada na crença em um Deus criador e uma centena, ou várias centenas, de outros deuses menores chamados de orixás. Tá?
que vão estar ligados a fenômenos da natureza, enfim, vão ser protetores de alguma coisa, né? E esses orixás são cultuados através de música, de dança, de cantos e de oferendas de alimentos. Tem um alimento determinado para cada orixá, né? Sacrifício de animais e coisas assim. Essa cultura iorubá e essa religião iorubá, ela vai ser muito marcante no Brasil, tá? Porque ela vai ser a base das religiões afro-brasileiras que a gente tem hoje, o candomblé, né? A Umbanda, numa medida um pouco menor, né? Porque a Umbanda já é uma religião bem mais sincrética, ou seja, que ela mistura várias influências, mas ela tem uma influência africana também. Mas tem algumas várias que o pessoal chama de nação, né? As matrizes religiosas de nação afro-brasileiras, elas são muito parecidas, elas descendem diretamente desta cultura e dessa religião iorubá. Tá bem? Pessoal, então, malineses, que depois a gente vai chamar de malês aqui no Brasil, bantus e iorubás, são a principal dos povos que foram escravizados pelos portugueses e foram trazidos para aliás, foram escravizados na África e trazidos pelos portugueses para o Brasil e influenciaram a cultura brasileira, tá? Influenciaram muito a nossa cultura e tudo, né? Muitos de nós somos descendentes desses povos, né? Em função da escravidão, a gente não pode clarificar hoje quem descende de Mandinga, quem descende de Banto, quem descende de Iorubá, né? É quase impossível resgatar a origem. Mas essas culturas também se misturaram aqui no Brasil e deram origem a uma cultura afro-brasileira, né? Riquíssima, riquíssima, né? Pegando influências de vários desses aqui. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, tá? Povos e culturas africanas, malineses, bantos e iorubás. Peguei esses 3 povos, por que eu não trabalhei outros povos? Porque esses são os que vão vir para o Brasil e que vão influenciar a nossa cultura, inclusive a nossa língua. Tem uma série de palavras que a gente tem, que é de origem banta, e outras que são de origem iorubá, né? Os iorubás, principalmente na religião, né? Vão influenciar, certo? Então, por hoje é isso. Tá? Depois eu mando as atividadezinhas para vocês aí, façam as atividades, vejam o vídeo. E daqui a uns dias teremos recesso, um bom recesso para vocês. Aproveitem para botar em dia o que não fizeram até agora. Certo, queridos? Um abraço a todos. Tchau.